Time to wake him up. Make him more tactical. Let's go with black. Quality Control, EM-208 versus Tin Man. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O tema de hoje é Robocop. Primeiro a gente vai falar do original, que foi dirigido em 1987 pelo holandês Paul Verhoeven. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. Ele também é conhecido pela direção do Vingador do Futuro. They erased your identity and implanted a new one. If I'm not me, who the hell am I? He's got a hologram! Instinto Selvagem. You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book. In the beginning. Then I got to like what he did for me. You like playing games, don't you? It's nice. E Tropas Estelares. Quando o primeiro Robocop saiu, uma das coisas que chamou muita atenção na época foi a própria frase de efeito, a frase de chamamento para o filme. Meio homem, meio máquina, um tira total. O Robocop original, a ideia em si, pegava elementos de histórias já conhecidas. Por exemplo, a própria armadura do Robocop remete diretamente à armadura da robô Maria do filme Metrópolis do Fritz Lang. O próprio Robocop em si também é uma espécie de atualização do mito do Frankenstein. Principalmente por ele ser remontado, partes de máquina, partes humanas, e principalmente pelo fato de ele se voltar contra o seu criador. A premissa era muito original, era muito interessante e na época não tinha diretor melhor para contar essa história do que o holandês Paul Verhoeven, que até pela visão europeia, pela maneira como ele aborda as suas histórias, os filmes que ele fez na Holanda antes de migrar naquela época para os Estados Unidos, o qualificavam como a pessoa ideal para esse tipo de história. E ele imprimiu mesmo essa marca, fez do Robocop uma grande sátira social, não só as questões de governo. Na história, a polícia foi privatizada, o grau de violência chegou a tal ponto que a polícia, o governo, não tinha mais como dar conta de conter a violência desenfreada, que no caso Detroit enfrenta, e a polícia é privatizada e passa a ser controlada, cuidada por uma mega corporação. Outra coisa curiosa que o Verhoeven colocou no Robocop original foi a mídia permeando tudo isso, e ele, através de um telejornal, o Media Break, e de alguns comerciais muito criativos que eram inseridos ao longo do filme, funcionando como um respiro cômico, né, faziam essa crítica direta à manipulação da mídia, à forma como a mídia enxergava as coisas e passava adiante as notícias. O Robocop original gerou 2 continuações muito fracas e uma série de TV mais fraca ainda. Aí vem a pergunta, precisava refilmar? Bem, a refilmagem terminou acontecendo ao longo do ano passado, 2013, e agora em 2014 o mundo conheceu o novo Robocop, dirigido agora pelo brasileiro José Padilha. Mais conhecido pelo seu documentário de estreia, o Ônibus 174. E pelos 2 filmes da série Tropa de Elite. Tropa de Elite 1. Não vai subir ninguém! Vai subir ninguém! E o Tropa de Elite 2, que foi o filme brasileiro de maior público até hoje na história. Não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. O Zé Padilha foi uma escolha acertada até por conta de ele ter se envolvido espontaneamente no projeto. Ele foi convidado pelos executivos da Fox para dirigir um outro projeto. Estava lá no escritório deles em Los Angeles e ele viu lá um pôster do Robocop. E ele diz, olha, eu gostaria de refazer este filme. E ele conseguiu algo raro em se tratando de um diretor estrangeiro nos Estados Unidos. Ele conseguiu levar a equipe técnica dele aqui do Brasil.
Lula Carvalho, diretor de fotografia, que trabalhou com ele nos 2 Tropas de Elite, fez a fotografia do novo Robocop, e o Daniel Rezende, que trabalhou com ele na montagem de outros trabalhos e também foi o montador de Cidade de Deus, cuidou da montagem do novo Robocop. E aí fica aquela pergunta, precisava de um novo Robocop? Se você, em retrospecto, pega a figura do Robocop e vê o que foi feito com o original de 87, com 2 continuações desastrosas e mais uma série de TV ruim, o estúdio tinha na mão uma grande personagem. E claro, muitos estúdios hoje vivem de boas franquias, então Robocop é uma franquia que precisava ser revitalizada. A maneira como Padilha abordou o tema foi bem interessante. Não tem aquela mesma pegada do Paul Verhoeven, nem poderia ter, já se passou quase 30 anos entre o primeiro e o atual, o mundo está diferente, a pegada do Padilha é diferente. E também ele tinha que deixar marcada a identidade dele, ele não poderia fazer simplesmente uma cópia do primeiro, isso não seria muito inteligente, porque as comparações seriam maiores ainda e a chance de um erro seriam gigantescas. O Padilha resolveu fazer o Robocop dele e esse foi o principal acerto. Existe aqui uma crítica social, uma crítica política muito forte que envolve manipulação da mídia e isso ainda está presente no novo Robocop. Tem toda aquela questão de mostrar os americanos com a postura de xerifes do mundo. Talvez esse tenha sido um dos motivos que fez com que o filme não venha obtendo um grande sucesso comercial nos Estados Unidos. Em compensação, no resto do mundo, a bilheteria está indo muito bem, obrigado. Robophobic. O novo Robocop, tecnologicamente, é superior ao primeiro. Claro, a tecnologia cresceu bastante, se aprimorou muito nesses quase 30 anos. Tem uma pegada de crítica social e política muito forte, e isso tem que ser creditado ao Padilha. E como filme de ação, ele funciona muito bem, tem um elenco muito bom também à frente de todos os papéis do filme. E eu vejo como uma refilmagem honrosa do original. Particularmente, eu continuo gostando mais do original por uma série de razões sentimentais, nostálgicas e coisas do gênero, mas não dá para descartar a qualidade que o filme do Padilha, que essa refilmagem tem. Esperamos agora que, caso o filme tenha continuações, que elas consigam manter o mesmo pique deste novo Robocop e não cometa os mesmos erros que as continuações anteriores cometeram. Para encerrar, vou usar uma frase que é muito marcante no Robocop original e que o Padilha usou na refilmagem numa homenagem ao primeiro filme. I'd buy that for $1. Até o próximo Cinemarden. You ready? This Detective Alex Murphy and Officer Down. We are on the eve of a technological revolution. We need to give Americans a figure they can rally behind. Give your mom a kiss. Hi, baby. Too slow, boy. We're gonna put a man inside a machine. He suffered 4th-degree burns, over 80% of his body. If he survives, he'll be paralyzed from the waist down, confined to a wheelchair. You say you can save him, but what does that mean? What kind of life will he have? What kind of suit is this? It's not a suit, it's you. What the hell did you do to me? Make him more tactical, make him look, let's go with black. When the machine fights, the system releases signals into Alex's brain, making him think he's in control. But he's not. It's the illusion of free will. I've selected 13 targets, all wanted for murder. This is the future of American justice. You need to speak to your son. Somehow, he's overriding the system's priorities. The human element will always be present. Compassion, fear, instinct, they will always interfere with the system.
Dead or alive, you're coming with me.